Vamos lá então, gente? Vamos começar? Boa noite a todos, a Boa todas, noite. bem-vindos. Uma alegria para nós poder estar com vocês aqui, dando início a esse caminho, né, gente, chamado Caminho do Coração, que é um divisor de águas na minha vida e espero que também seja na vida de vocês. Muito lindo. É isso aí. Vamos começar o caminho do coração. Então agora eu vou contar para vocês um pouquinho a primeira linha que tem em todos os capítulos desse livro que chama Caminho do Coração. Essa primeira linha, ela diz assim: agora nós começamos. Agora nós começamos, né, gente? A gente fala assim, claro, né? Agora nós começamos, nós estamos começando. É óbvio que agora nós começamos, mas é diferente o sentido que ele usa, sabe? Ele usa um sentido maravilhoso, na minha opinião. O sentido é assim: agora eu tenho a escolha de fazer aquilo que eu quiser. Agora eu tenho a liberdade de deixar todo o passado de lado e estar aqui completamente inteira. Agora eu tenho a liberdade de escolher novamente tudo aquilo que eu acho que eu não escolhi corretamente. Agora eu tenho a liberdade de ser quem eu quero ser. Eu posso fazer essa escolha o tempo todo. E é isso que ele está colocando quando agora nós começamos. Ele vai depois falar um pouco sobre esse poder do agora, né? Dele tá, de como que o agora é o único momento onde a gente realmente transforma todas as coisas, né? O passado não vai transformar nada, o futuro, porque ele já passou. O futuro não veio ainda. Então agora é o único momento que a gente tem para fazer esses novos começos e fazer novas escolhas. Então, bem-vindos por essa escolha de vocês de estar aqui. Vamos junto aí, né? Essa frase, gente, agora nós começamos, assim, ela é cheia de compaixão, né? Ela é recheada de compaixão, não parece, né? Mas é, né? Porque ela não considera nada do que a gente já tenha feito, né? Em cada momento, como a Cintia disse, é o começo, é o momento de começar novamente, né? Então, nós estamos perdoados. Agora nós estamos perdoados. Nós podemos começar de novo, se a gente quiser. É muito bonito isso. Pura compaixão, assim, o que mostra bem o espírito desse curso. Viu? Todo o caminho do coração é recheado dessa mesma compaixão. Muito bem. Muito bom. Agora, então, nós começamos. Vamos começar com as apresentações, né? Quem somos nós, né? Afinal, vocês vieram aqui ouvir a gente, né? Você começa ou quer que eu comece? Começa você. Começo eu. Então, meu nome é Cíntia, eu sou médica de formação, mas não exerço mais a medicina. Eu falo que agora eu tô mais na medicina das almas do que da medicina do corpo. E eu conto sempre a minha história, que assim, que eu sou uma buscadora desde sempre mesmo. E eu falo que assim, quando eu era bem pequenininha, eu já sentia que assim, como se eu tivesse um buracão aqui dentro de mim, sabe? Alguma coisa que parecia que estava faltando, um anseio por alguma coisa que eu não sabia o que era, que eu não conhecia, que eu não sabia o que era, mas alguma coisa estava faltando. Era como se eu sempre olhasse para a vida e dissesse: tem alguma coisa a mais, né, em tudo isso que eu não consigo compreender. Então minha vida foi uma busca, assim, né? Então, desde pequenininha, assim, eu gostava muito de ler, lia pra caramba, assim, lia tudo que caía na minha mão, né? Em busca do conhecimento. Eu achava que era que eu tinha que conhecer as coisas. Que conhecendo as coisas eu ia saber tudo, né? E essa busca de conhecimento foi aí por muitos anos, até que chegou numa hora onde eu percebi que assim, que não ia ser através da cabeça que eu ia entender essas coisas, né? E aí eu comecei num caminho de busca espiritual, passando, como a gente brinca, né? A gente se conheceu na faculdade e a gente brinca que, assim, que nós temos muita milhagem, nós temos muita estrada rodada. Então passamos por vários caminhos mesmo, e acho que o caminho do coração para a gente é o ápice de tudo aquilo que a gente fez, sabe? Ele junta um monte de coisas. Depois nós vamos contar direito para vocês, mas acho que como o Arnaldo falou, uma honra para a gente poder apresentar isso para vocês, né? Oi, meu nome é Arnaldo, então, e eu conheci a Cíntia na faculdade de medicina, então também sou médico, né? E desde aquela época a gente tem andado juntos nesse caminho maravilhoso, cada vez melhor.
E como ela também, desde menino, assim, eu sempre soube, gente, que estava faltando alguma coisa, né? E acredito que vocês também devem sentir a mesma coisa, por isso vocês estão aqui ouvindo o que a gente está dizendo, né? Tá faltando alguma coisa, né, gente? Essa coisa só de nascer, crescer, trabalhar, sofrer, adoecer e morrer, não é possível que seja só isso, né? Deve ter mais coisa, né? Tem uma alegria ou outra no meio e tal. Não, não é isso. Então eu sempre soube, assim, sempre soube que o nosso potencial era maior. O ser humano é muito mais do que só isso que a gente vê, né? Do que a gente vê nos jornais, na literatura, não é nos cinemas, não é isso. Tem que ter mais alguma coisa, tem que ter, né? E a busca sempre aconteceu, são 40 anos de estrada, né? Até chegar no caminho do coração, que eu acho que traz ainda para mim, né? Está trazendo luz e luz e luz e luz, é uma coisa maravilhosa, assim, um preenchimento diário mesmo, diário. Cada dia é uma descoberta nova. Então, eu convido vocês a virem com a gente. Muito bom. Nós vamos contar para vocês um monte de coisas nessas 3 reuniões abertas, né, que a gente fez, e a gente vai contar para vocês muito sobre esses caminhos que a gente viveu e como que eles se juntam no caminho do coração, né. E acho que uma coisa super importante, que é importante a gente falar, uma coisa que para nós é super importante, é dizer para vocês que nós não somos mestres do caminho do coração. Não, não é isso. Nós somos estudantes do caminho do coração e a gente vem aqui para compartilhar a nossa experiência com vocês. A gente não tem todas as respostas, a gente a gente está aqui simplesmente para ser um veículo para poder trazer para vocês o caminho do coração, para vocês terem as suas próprias experiências, né? Uma coisa importante que a gente fala a respeito do caminho do coração também é que assim ele é um caminho muito experimental, né? Ele é muito da experiência. Então vocês vão testar para ver se aquilo que o caminho do coração está falando é verdade para cada um de vocês, né? É muito bonito esse caminho. Vamos junto, né? Isso reflete muito também a verdade desse caminho, né, gente? Assim, a gente tem que experimentar, viu? Nós já pensamos em todas as coisas, todas, né? E não deu certo ainda, né? Não saiu muito do caminho, né? Então, o caminho do coração é um caminho de sentir. Ele vai recuperar o valor do sentido no nosso coração, né? Que é quando a gente, então, vai realmente aprender as coisas e vai se transformar de verdade. É muito bonito, né? É, muito bom. Muito bom, então. Afinal de contas, né, gente, o que é o caminho do coração, então, né? O que nós estamos fazendo aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é o que importa agora, né? Então, o que é o caminho do coração? O caminho do coração, como as meninas falaram, assim, é um caminho que traz muita alegria na nossa vida. E ele, essencialmente, ele vai iluminar uma parte desconhecida da nossa mente, né? Então, é um conjunto de conceitos e principalmente de práticas, tá? O caminho do coração é extremamente prático, tá? Como as meninas falaram, assim, é uma experiência. Nós vamos viver o caminho do coração, não vamos só falar sobre ele, ou refletir sobre ele, ou discutir sobre ele, como a gente já fez muitas outras vezes em muitos outros ensinamentos, né? O caminho do coração ele é extremamente prático, então ele vai iluminar uma parte desconhecida da nossa mente, aquela parte inconsciente onde estão ocultas as nossas crenças, né? Que determinam boa parte da nossa vida, que determinam os nossos valores, que determinam as nossas reações automáticas, né? Que determinam aquilo que eu sou, que eu acredito que eu sou. Então, à medida que o caminho do coração vai iluminando isso, e sempre da maneira mais gentil e mais amorosa que você pode imaginar, sem jamais criticar nenhum de nós por absolutamente nada. Vocês podem ter certeza disso. Eu nunca vi nada tão amoroso, que dá tanto suporte, tanto apoio, né, como o caminho do coração. Ele vai mostrando para a gente quais são as nossas crenças reais, onde nós estamos apoiados e da onde vêm as nossas decisões, né? Da onde vem a nossa ênfase, né? A nossa vida, a nossa paixão, né? Isso vai ficando claro cada vez mais, à medida que a gente vai praticando o caminho do coração. Então, além de ser extremamente experimental, ele também ele é muito pessoal, sabe? É uma coisa que me encanta no caminho do coração. Assim, ele vai pegar você que está me escutando aqui, não uma pessoa genérica, sabe? Ele vai falar com você. É muito interessante isso. Às vezes a gente lê o texto e fala,
Não é possível, esse cara está falando comigo, né? Está falando comigo, não é possível, né? E é isso, gente. Ele pega a gente, cada um de nós, exatamente no ponto que cada um de nós está, e pela mão leva a gente tão longe quanto a gente quiser ir, viu? Isso é muito legal, assim. Se você quiser só dar uma melhoradinha na sua vida, tá bom. Dar uma reformada, tá bom. Agora, se você quiser ir longe, saber realmente quem você é, né, o que você veio fazer aqui, para onde você está indo, essas questões que são realmente essenciais, também ele vai dar toda, ele vai abrir o caminho para que você possa responder isso finalmente. Porque eu sei que isso é o que motivou você a vir aqui, né? Nós estamos buscando, todos nós, buscando alguma coisa que nos falta, né? Alguma coisa que, apesar da nossa vida estar bem sucedida ou mal sucedida, falta, né? Tem alguma coisa, tem aquilo que a Cíntia falou, aquele buraco. Você fala, mas o que é isso, né, que estava faltando, né? Então, o Caminho do Coração vai tocar nesses assuntos, dos assuntos que são essenciais na vida de cada um de nós. Ninguém vai ficar imune a eles. Não dá, viu? Porque ele vai nos ajudar, ele vai nos estimular a viver, a experimentar. Então, aqui nesse caminho, o sentir é muito valorizado, tá? Enquanto que muitos caminhos espirituais, assim, a gente mais fala, mais pensa, mais diz as coisas, aqui a gente vai valorizar muito o que você está experimentando, o que você está sentindo, né? O que realmente está aí no seu coração. Por isso se chama o Caminho do Coração, né? É muito legal, tá bom? Então, o propósito do Caminho do Coração, gente, e eu vou dizer para vocês já, a gente tem que dizer desde o começo, né? Aliás, eu vou dizer para vocês como é que o Caminho do Coração apareceu primeiro, antes de dizer o propósito para vocês. O Caminho do Coração, ele é um texto canalizado, tá? Ele foi canalizado por uma pessoa, um homem americano, que vivia em Seattle, né, no noroeste dos Estados Unidos. Essa pessoa está viva, e o nome dele é John Mark Hammer. Então, J.M. Hammer. J.M. em inglês a gente fala J.M. Então ele ficou com esse pseudônimo, ele é o J.M., né? Todo mundo se refere a ele ao J.M. Ele escreve nos livros dele Jayen, que é J.M. em inglês. Então a gente em português fala, é o Jayen. Então quem canalizou o Caminho do Coração foi o Jayen, tá bom? O J.M. Para nós é o Jayen. Ele está vivo até hoje, ele continua muito ativo, né? E essa canalização aconteceu em 1995, tá? De fato, o Jayen, ele começou a receber essa presença, essa voz que falava com muita autoridade, com muita legitimidade, com muito amor, né, com ele, desde 1986. Em 86 foi a primeira vez que ele recebeu, de repente aparece na sala da casa dele uma luz, e dessa luz aparece um ser brilhante, enfim, iluminado, com uma presença imensamente amorosa e pacífica, e convidou, ele pediu licença para ele, se podia Conversar com ele. Não foi impondo, assim, não, vim aqui para te falar as verdades. Não, nada disso. Falou, dá licença, posso falar com você? Você permite? E o Jayen, assim, muito, muito resistentemente, ele foi permitindo que isso acontecesse. Então foram 8 anos, de 87 até 95, quando ele começou a canalizar o Caminho do Coração. Tá bom? Então foram 8 anos assim de aproximação entre os dois. O Jair não queria, gente, ele tinha muita resistência a isso, mas no fim ele acabou aceitando. É muito interessante a história dele, é muito interessante, porque assim, porque o Arnaldo sempre brinca, ele fala assim, quem diria que algum dia a gente ia estudar um livro, estudar alguma coisa que é canalizada e a gente achava que isso era baboseira, que isso era loucura. E aí veio o Curso em Milagres, foi canalizado, né? O Curso em Milagres é inteiro canalizado e é belíssimo, assim, é uma coisa que a gente nunca viu nada igual. E aí a gente virou e falou, bom, tá bom, parece que tem, essa coisa existe mesmo, né? E o Jayen fez a mesma coisa, quando ele começou a ver essa coisa, ele falava, não, é a minha cabeça, tem nada a ver com, não tem nada a ver, acho que eu tô ficando maluco, acho que eu não quero nada disso pra minha vida, eu não quero essas coisas. E aí ele foi resistindo, ele ficou com muito medo, ele resistiu bravamente, até que ele virou e falou, não, tá bom, a gente
já vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer, né? Foi uma benção para nós. Nesses 8 anos, gente, de relação, antes dele escrever O Caminho do Coração, o Jair publicou 2 livros. Ele ouviu a voz e ele publicou 2 livros. O primeiro livro dele é esse aqui, ó, chama As Cartas de Jeshua. E olha aqui Yeshua embaixo, Letters. aqui embaixo Jair. É o contrário. É o contrário para vocês, né? Mas só para vocês verem, né? Ele escreveu esse e depois ele escreveu um outro, que é O Caminho do Servo, que está aqui também, Jair, né? Foram 2 textos canalizados antes dele escrever O Caminho do Coração. E aí, então, ele se sentiu seguro para poder escrever O Caminho do Coração, que é onde começa mesmo a sequência de exercícios, né, que vai formar um conjunto maior que ele chama de O Caminho da Maestria. Então, O Caminho do Coração é um texto que faz parte de um conjunto maior de trabalho chamado Caminho da Maestria. O Caminho do Coração, que é o que nós vamos estudar, é um pedaço, é uma parte desse, é o começo desse Caminho da Maestria que vai mais longe, tá? E que tem outros componentes, tá bom? Essa voz, gente, que falou com o Jair, isso precisa ser, a gente quer deixar bem claro aqui para vocês desde o primeiro dia, assim, ela se apresentou como a mesma voz que ditou o Curso em Milagres para Helen Schucman, nos anos 60 e 70. Né? Então, ele se apresentou como sendo Jeshua ben Joseph, que é Jesus, filho de José, em aramaico. Tá? Então, é a mesma presença, é a mesma consciência. Tá? Não estamos falando da pessoa Jesus, nós estamos falando daquela consciência crística, né? Que tem esse conhecimento, que alcançou essa luz, né, esse conhecimento, e que, através da Helen, ditou um curso em milagres e agora, através do Jaim, canalizou ou ditou o caminho da maestria ou o caminho do coração, que é para a gente começar, tá bom? Isso nós queremos deixar bem claro, tá bom? Então, ele vai usar uma linguagem cristã durante todo o tempo do caminho, e isso pode incomodar muito as pessoas, como me incomodava também no começo, bastante. A gente tem muita resistência a isso com a coisa da igreja. Eu garanto para vocês, o Caminho do Coração não tem nada a ver com a igreja. De fato, o propósito do Caminho do Coração é restaurar os ensinamentos originais de Jesus. Tá? Então ele vai redefinir uma porção de coisas que o cristianismo tradicional professa. Tá bom? Isso não quer dizer que o Caminho do Coração vá contra o cristianismo tradicional. Não é verdade isso. Tá bom? Pelo contrário, ele enriquece a experiência e ilumina a experiência do cristianismo. Mas vocês vão ver que muitas coisas a gente vai passar por aqui com aqueles de vocês que fizerem o curso. É outra visão, né? Eu não sei nem por onde começar, de tantas coisas lindas que ele traz. Na verdade, ele revoluciona. Ele revoluciona. É uma mudança de paradigma completa mesmo, né? Ele pega a realidade do jeito que a gente vê e transforma e muda. Olha, você viu assim, agora você vai começar a ver assim. É uma transformação incrível, super bonita, revolucionária, eu diria. Ele redefine, por exemplo, o significado da crucificação, né? Que a igreja põe a ênfase em certos aspectos, o Caminho do Coração vai iluminar outros aspectos, né? Ele ilumina, por exemplo, o evento da expulsão do paraíso, e jamais você vai ouvir Jeshua ben Joseph falando que nós somos expulsos do paraíso. Jamais. Não, nada a ver. Tá? Foi uma outra história. Aconteceu a mesma coisa, mas é uma outra história, então não é a mesma coisa, tá bom? Então, assim, é muito bonito, tá bom? É muito lindo esse caminho de a gente redescobrir aquilo que a gente já sabe de verdade. Viu? Tudo está dentro de nós. Então, nós estamos aqui convidando vocês para fazer parte dessa aventura sem fim, gente. Toda vez que eu acho que ele já falou tudo que ele tinha que falar, que ele já desmontou todas as minhas crenças, ele vem com uma outra nova, viu? Cada dia. Então, o que aconteceu, gente? Só para vocês saberem, assim, finalizar a história. Finalizar a história, assim, o Jaim,
estava morando no Havaí, na época que ele escreveu esses 2 livros que eu mostrei para vocês, e a voz, a presença disse: eu quero que você volte agora para Seattle. Ele, de fato, morava numa cidadezinha colada em Seattle, chamada Tacoma, que é uma espécie assim de São Caetano de São Paulo, de Tacoma para Seattle, né? Falou: vai lá que eu quero agora falar com os meus amigos, ele falou. E o Jair voltou para Seattle e começou a reunir um grupo de pessoas, né, para ouvir as canalizações. Então, enquanto esses 2 livros que eu mostrei para vocês, A Voz Falou e o Jair escreveu, exatamente como a Helen Schucman fez no Curso em Milagres, daqui para frente, o Jair sentava diante de uma plateia, um grupo de pessoas, e ele falava, ele falou, ele deu uma palestra que foi gravada, e o áudio depois foi transcrito, e cada palestra dessas se tornou uma lição do caminho do coração. Então, ele fez isso 35 vezes, gente. 35 meses seguidos. Era uma palestra por mês, sem faltar uma. Ele sentava e falava 1 hora, mais ou menos, tá? As pessoas gravavam isso, depois transcreviam e eles espalhavam essa fita para as pessoas que queriam aprender. Ele vai falar muito, essa fita, porque era um áudio só. Aí a transcrição se tornou livro, né? E é o que nós temos aqui, nós vamos estudar. Essas 35 palestras se transformaram, então, em 3 textos, tá? O primeiro deles, de 12 lições, ou seja, de 12 meses de duração, é o caminho do coração, é o que nós vamos fazer. Depois dele veio o caminho da transformação, com mais 12 lições, mais 12 meses, e depois o caminho do conhecimento, com as 11 lições, tá bom? Então, de fato, o caminho completo são 35 lições. Mas nós vamos fazer aqui o compromisso com vocês de estudar a primeira parte desse caminho, e aí a gente vê o que faz, né, o que acontece. Esses livros não tem nenhum deles em português, né? A gente traduziu o Caminho do Coração, nós estamos quase no ponto de publicar. Ele tá com uma editora que está vendo e que está resolvendo se vai editar ou não, mas de qualquer jeito, a gente vai editar. Mas para esse grupo, a gente tem os PDFs e a gente manda o PDF de cada uma das lições quando a gente estiver fazendo o grupo, né? Então, eu vou comentar com vocês um pouquinho assim, das bases, do caminho que a gente fez e que são para a gente a base mesmo desse trabalho do caminho do coração. Um primeiro trabalho que marcou muito a gente o primeiro trabalho que marcou muito a gente na nossa vida aqui, eu agora vou ter que ficar atenta aqui para não ficar lendo as perguntas. Senão eu volto para lá, minha atenção dispersa, né? Então, foi um caminho que a gente fez que chama o quarto caminho, o caminho do Gurdjieff. Acho que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar do Gurdjieff. Gurdjieff foi para a gente a primeira pessoa que falou em presença, em estar aqui, em estar presente, em estar a lembrança de si mesmo, quer dizer, lembrar de você, lembrar do seu corpo, lembrar como é que você está, lembrar, por exemplo, se a gente observar agora como é que o nosso corpo está, né? A gente começa, às vezes, a reunião assim, tal, tudo certinho, tal, depois a gente vai soltando e vai começando a ficar, a cabeça vai começando a ficar meio assim, a gente começa a ficar meio... A ideia é voltar para a presença e voltar e perceber como é que está o corpo, dar uma esticadinha, que nem a Silvia esticou, voltar aqui, né? Voltar para aqui agora, né? E o Gurdjieff falava uma coisa muito interessante, foi a primeira vez que a gente ouviu isso também. Ele falava que nós somos seres que têm duas partes dentro de nós. Ele dizia que assim, que uma parte nossa é o nosso ser automático. Então é assim, por exemplo, né, você pega o seu carro e vai para o seu trabalho, né? Você não tem que ficar pensando para poder chegar no trabalho, não é? Às vezes você sai de casa, botou a chave no motor ali, você chega no seu trabalho e fala, nossa, que caminho será que eu fiz? Não é assim? Vocês reconhecem isso? Que tem essa coisa da gente, do automatismo, né, do automático. Ele fala, ele chamou essa parte de automática
ele chamou de autômato, é o ser Robô. automático, o robô. É aquele que vai, é o robozinho, que vai fazendo todas as coisas e nem pensa para fazer. Vai fazendo, vai tocando a vida. Por exemplo, né? Alguém olha para você e fala alguma coisa que você não gosta, você automaticamente sente uma rejeição por aquela pessoa, ou fica com raiva, ou é automático. São um monte de coisas automáticas que nós temos, né? E ele falava que junto com essa parte automática, tem a outra parte nossa, que é a nossa parte essencial, e que foi esquecida. E que é essa parte essencial que foi esquecida, que é o que dá pra gente aquela sensação que eu brinquei, que eu tenho um buracão dentro de mim. A gente brinca, a gente tem saudade das estrelas. Vocês sabem do que eu tô falando, né, gente? É aquela sensação de que, assim, gente, tem que ter mais nisso do que só isso, né? A vida não foi feita só pra gente nascer, crescer, ficar doente, morrer. Não pode ser só isso, né? Tem que ter mais do que isso. E ele falava que a gente se esqueceu da nossa parte essencial, né? Depois do Gurdjieff, a gente conheceu o Curso em Milagres, que ele fala exatamente a mesma coisa, que nós temos uma parte nossa que ele chamou de ego, que é aquela parte nossa que acredita que nós estamos sozinhos, separados, perdidos aqui, que só contamos com a gente mesmo, que é o ego. O ego não é o ego da psicologia, viu, gente? O ego é aquela parte nossa que se acredita separado. E essa outra parte que o Gurdjieff chamou do meu ser essencial, o Curso de Milagres vai chamar da minha mente correta, ou ele vai chamar isso de Espírito Santo. Depois a gente conta mais sobre isso. Então é essa coisa, né, de ter duas partes, né? Tem aquela parte que é minha parte automática e tem aquela parte minha que é mais consciente, né? Todo o trabalho do Gurdjieff era de trazer a gente para mais consciência. Todo o trabalho do Curso em Milagres é trazer a gente para mais consciência. Todo o trabalho do Caminho do Coração é trazer a gente para mais consciência, sabe? É trazer a gente para a gente voltar para aquilo que a gente foi criado para ser, para o nosso ser completo, né? O nosso ser total, íntegro, né? E uma coisa super interessante que o Gurdjieff colocava, que eu acho que vale a pena comentar com vocês, é que ele falava que a nossa essência, ela tem duas habilidades. Uma habilidade é a habilidade da atenção. Vocês já devem ter ouvido falar dessa história, né, gente? Aquilo que eu coloco a minha atenção cresce, né? Todo mundo fala isso, né? Aquilo onde eu ponho a minha atenção cresce. Onde eu ponho a minha atenção cresce. Se eu colocar a minha atenção no ego, na parte minha que se sente separada, eu vou sempre estar na separação, no automático. Vou estar brigando com todo mundo, vou estar competindo com todo mundo. Se eu colocar a minha atenção na minha parte essencial, na minha parte mais conectada com o todo, essa parte vai crescendo e eu vou ficando mais conectado com aquilo que eu sou de verdade. Que é, na nossa concepção, nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana. Nós não somos seres humanos buscando uma experiência divina. Não, nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana e a gente se esqueceu de quem a gente é. E nós vamos aí relembrar, né? Então a atenção é isso, né? Vocês estão todos aqui atentos, né, ao que eu estou falando, ou não, né? Ou estão preocupados com outras coisas, não tem importância. A atenção é um atributo importante nosso, né? A gente colocar nosso foco onde a gente quer. O que você quer, né? Você quer realmente transcender aquilo que você é? Você quer ser diferente? Você quer mudar? Você quer viver uma vida mais plena? Bota o seu foco nisso, né? Não bota o foco lá no seu ego, né? O tempo todo, né? E o segundo atributo, que é um atributo importante, é a sua vontade, né? Você pode trabalhar a sua vontade para você colocar a sua atenção aqui, para você colocar a sua atenção onde você quiser, né? Então esses dois atributos são atributos que se trabalha bastante no caminho do coração, vocês vão ver muitas vezes, né? Você fica trabalhando com a atenção. Vamos voltar, vamos botar a nossa atenção agora em ver isso durante essa semana. Vamos botar nossa atenção em ver isso durante a outra semana, né? E com isso, gente, a gente vai criando a nossa vida, né? Eu, usando os dois atributos da atenção e da vontade, eu crio a qualidade da experiência que eu tenho, que eu chamo de vida. Então, e isso é uma responsabilidade nossa. Então, o caminho do coração é
claro, gente, não deixa nenhuma dúvida. Desde o primeiro dia, vocês vão ver na primeira lição, ele já coloca a responsabilidade é nossa. E você é completamente livre para fazer isso, aquilo ou aquilo. Você que sabe, né? Não parece, tá bom? Parece que as coisas externas é que nos determinam, né? Mas ele vai nos trazer, vai nos ajudar a desenvolver ferramentas para ver que isso é verdade. Que eu sou responsável pela qualidade de experiência que eu tenho, porque esses dois atributos que a Cíntia falou são meus. E eu ponho atenção no que eu quero, eu dou vida para que eu bem entenda. Não parece, gente. Relaxa, tá? Eu sei que não parece. Mas é isso, tá? Então, e a gente vai muito gentilmente, muito amorosamente chegar na experiência disso. Imagine o grau de liberdade que isso traz para a gente, né? Olha só. Ou seja, é uma excelente notícia. Sabe, seus problemas estão caindo na sua cabeça, você não está conseguindo mais respirar. Relaxa, calma. Tem uma razão, tem uma forma de olhar para isso diferente, e é isso que ele vai trabalhar, tá bom? Muito bom. Então eu comecei a falar para vocês que, esse caminho ele está baseado em 4 coisas, né? A primeira é a presença. É a presença, é a gente dominar a nossa atenção, nossa vontade, né? E a gente poder colocar a nossa atenção. A segunda coisa, que eu não vou me estender hoje, a gente vai falar na próxima vez, é a meditação e a respiração. São duas coisas que também são muito importantes, para a gente poder entender isso de um outro patamar, num outro nível. Não tem importância se vocês não meditam, não conhecem essa história da respiração, não tem nenhum problema, a gente vai explicar isso daí no meio do curso. Então essa é a segunda coisa. A terceira coisa é o Curso em Milagres. A gente vai contar para vocês um pouquinho, na próxima reunião, sobre as bases onde estão assentadas o Caminho do Coração e o Curso em Milagres, né? Ele está assentado exatamente sobre a mesma base. Então, a gente vai contar um pouco sobre o Curso em Milagres na semana que vem. E a última é o Caminho do Coração em si, que tem exatamente a mesma base do Curso em Milagres e é o que a gente falou, né? De uma amorosidade sem fim e de um nível de transformação, qualidade de transformação que a gente tem visto as pessoas terem nesse caminho é uma coisa impressionante, assim, é super bonito.